E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar de uma questão que caiu na FUVEST em 2015, que fala sobre as propriedades dos metais. Na figura aí, vocês podem ver que tem uma máquina de lavar louça e ela tem ali na composição para lavar copos, a gente tem canecas de louça, cerâmicos, tem plástico, tem metais, tem talheres, tem materiais diferentes e pode tudo ser misturado para lavar com água quente? Pode. As não se danificam. Sério, sério. Mas eu posso levar todas ao fogo? Bom, essa é a questão que o exercício da FUVEST traz. Então, bora lá resolver. Bom, questão bem introdutória de química, vamos lá. Quando começaram a ser produzido em larga escala, em meados do século XX, objetos de plástico eram considerados substitutos de qualidade inferior para os objetos feitos de outros materiais. Com o tempo, essa concepção mudou bastante. Por exemplo, canecas feitas de folha de Flandres, uma liga metálica, mas hoje também são feitas de louça e de plástico. Esses materiais podem apresentar as seguintes vantagens e desvantagens para a sua utilização em canecas, como as está a seguir. Então, as canecas podem ter boa resistência a impactos, mas não podem ser levadas ao fogo diretamente. Nesse item aí, ele está falando exatamente do plástico. Por que está falando do plástico? Os plásticos são estruturas, por exemplo, vou colocar aqui, ó, que elas podem se repetir várias vezes por unidade. Então a gente chama esse material de polímero. Por exemplo, essa parte aqui, CH2 vai se repetir N vezes. Quanto que é esse número N? Esse N aqui pode ser, por exemplo, 1 milhão. Nossa, professor, é um número que se repete muito. Sim. Então isso aqui é o polímero. E o interesse desses polímeros é que eles são moldáveis a uma temperatura muito baixa, tipo, sei lá, 150 graus Celsius. Então, 150 graus Celsius, um polímero que está sólido, ele passa para líquido, abaixa um pouco a temperatura e volta a ser sólido. Então, ele pode ser moldado em objetos. Olha, legal, bacana. Eles são resistentes a impactos, alguns são muito resistentes a impactos. Então, ok. Pode ser levado no fogo? Não. Se a gente aquecer, ele vai voltar a ser a estrutura plástica dele. Então, ele vai derreter, vai voltar a ser aquele líquido que ele era antes. Então, aqui, então, bem provável é o plástico. Ah, beleza. Pode ser levado ao fogo diretamente? Bom, pode ser levado ao fogo diretamente. Os materiais que a gente vai ver aqui, a gente tem um metal, os metais podem. E os metais estão sujeitos à corrosão? Sim. Os metais formam um retículo cristalino. Uma vez que eles formam um retículo cristalino, imagina que eu tenho uma estrutura de ferro. E ele forma um retículo cristalino, então ele tem vários átomos de ferro ali junto com ele. Ferro, no caso, catiônico, tá? E aí tem bastante elétrons. Os elétrons estão lá fazendo um mar de elétron, que é a ligação metálica. Bom, ok. Como esses elétrons estão livres, são chamados de mar de elétrons. O oxigênio chega próximo e rouba, né, os elétrons aqui para fazer uma ligação, para formar o óxido de ferro. Essa ligação com o oxigênio está disponível no ar, com os elétrons livres dos metais, ainda mais aquecidos, geram então a corrosão. Então é bem provável que o 2 aqui sejam metais. Opa, metais. Opa, não deu para escrever lá, escreve aqui então. Metais. Bom, beleza. E o item 3. Então, o item 3 ele está falando assim: apesar de pouca reatividade química, mas tem pouca. Apresenta pouca reatividade química, mas tem pouca resistência a impactos. Isso aqui é a louça, né? São compostos iônicos. Compostos iônicos têm essa característica. E os compostos iônicos têm essa característica, no caso, é a louça, né? Do que ele vai estar falando, que ele listou aqui: plástico, metais e louça, deve ser a louça. Então, vamos supor que eu tenho um composto A, composto B, um cátion, um ânion, eles vão fazer uma ligação muito forte, que é a ligação iônica. Essa ligação iônica sendo feita deixa eles muito estável quimicamente. Por outro lado, é uma ligação que não absorve os impactos, né, de uma queda, assim por diante. Aí, consequentemente, quebra o retículo, quebra então a estrutura. Então, o primeiro item aqui tem que ser plástico, então está fora o A, o B e o C. Bom, daí no segundo item tem que ser metal, então já está fora o D, só pode ser a resposta E. E depois o último, louça, bateu. Nossa, questão fácil da FUVEST. Fácil para você que está estudando, que você está sabendo. E, professor, mas eu quero me preparar para a FUVEST, tem um pouco de dificuldade nessa questão. Bom, então exatamente essa questão a gente está fazendo lá na plataforma, a gente está estudando isso aí. E que plataforma é essa? É uma plataforma para preparar os alunos para a FUVEST 2025. Bom, nessa plataforma que tem aqui no site, aqui tem química.com.br, aqui está na descrição do vídeo também. Você, se for um dos primeiros 50 a se inscreverem, é totalmente gratuito. Você entra, se inscreve e vai ter vídeos semanais com listas de exercícios simulados, exatamente para tirar dúvida de um grupo pequeno que seja querendo estudar para a FUVEST. Beleza? Se você gostou aí, não esqueça de curtir nosso vídeo, comentar e considere ser um membro do nosso canal aí, para o nosso canal crescer cada vez mais.
em mostrar química para todos. Obrigado, até mais, tchau, tchau.